porque eu fui muito bem orientado por um rapaz que era da Fachesp na época, chamado Chico Alberto. E ele me orientou e disse: Gustavo, já vai fazer um ano que você está aqui, você não me procurou. Eu disse: por quê? Eu não tinha ideia do que era a previdência privada, não vou mentir. E ele me orientou: disse, Gustavo, faça a Fachesp enquanto você pode. Eu disse: mas vou precisar disso, vai. E ele me alertou para tudo, inclusive para o percentual que eu ia pagar, quanto eu ia ser descontado. Foi uma pessoa que foi uma referência para mim e que eu agradeço. Hoje eu agradeço muito a ele, né, com relação a ter me orientado a entrar na Fachesp. Foi muito importante mesmo. Hoje eu digo, quem teve essa oportunidade, como eu tive e outros tiveram, só tenho a agradecer. Hoje que eu estou fora há um ano, estou vendo a situação, é que eu estou dizendo muito obrigado. Eu pensava em dar uma continuidade, de uma certa forma, ao que eu aprendi dentro da Chesf, porque a gente entra na Chesf com um referencial de conhecimento, achando que sabe tudo às vezes. E na realidade você até hoje, eu digo, não sei nada. E a Chesf foi uma escola para mim. Eu fiz especializações, pós-graduação, comecei a fazer o mestrado, tudo induzido pela própria empresa e pela gestão do meu segmento, que era a área de proteção de sistemas. Mas tinha uma previsão na minha memória, na minha cabeça, aliás, de só fazê-lo o ano que vem, quando completasse 65 anos. Mas foi uma coisa que não dependia só de mim. A empresa a Eletrobras foi privatizada, a gente foi obrigado, de uma certa forma, a tomar uma decisão. E eu acho que eu tomei a decisão acertada no momento, que foi de aceitar e sair, né? Mas procurei ser orientado, procurei saber os planos que a Fachesp tinha, o novo Realize Prev, que eu faço parte hoje, e procurei outras entidades que têm previdências privadas e previdências da própria empresa, bancos. E fiz uma análise com relação à Fachesp. Mesmo com as dificuldades que alguns planos da Fachesp estão sofrendo hoje, nenhum se assemelhava à condição da Fachesp. Eu tenho guardado tudo, inclusive colegas meus que ainda estão saindo agora, eu disse: se quiser eu lhe mostro. Só que você vai ter que pegar de um ano atrás, ou um pouco mais, e analisar o que banco tal oferece, banco tal oferece, as condições que você tem na Fachesp, mesmo com esse plano, tem uma questão de pegar a parte que foi déficit, ser reposta. Você vai ter que fazer esses cálculos, e mesmo assim, eu não vou dizer que eu estou certo, mas eu vou dizer a você que eu vi que a Fachesp ainda era melhor. E surgiu para mim um Realize Prev, e para mim, eu tive um problema de saúde sério, era a melhor opção e foi a melhor opção, e está sendo. Agora você tem que ser o quê? Disciplinado e tudo mais, como a gente sempre foi, né? Não é fácil não você administrar dinheiro, não. Você tem que ter uma escola, uma vivência. Eu digo é uma experiência nesse sentido, né? Ou ter uma pessoa muito confiável do seu lado que faça isso por você. Mas você sempre vai ficar receoso e preocupado com ela. Não é com ela ser desonesta com você, é que ela cometa um erro e você se prejudica por causa disso. Mas, de uma certa forma, a gente tem uma ocupação de cuidar do que é seu. E eu acho que eu usei a Fachesp pensando, e eu fui para o percentual de contribuição o máximo que eu podia. Não tem poupança melhor, apesar dos pesares, do que você investir na Fachesp, como a gente investiu, né? O que você tem. Agora, eu só vim descobrir o que era a realidade da Fachesp mesmo quando eu fui a um Banco do Brasil, quando eu fui a uma Caixa Econômica, quando eu fui a um Bradesco, Sul América. As previdências privadas e as condições que você tem na Fachesp, que eu fui e comparei. Então, eu vi que não valia a pena eu migrar para outro plano. Nem tampouco sacar todos os que eu tinha e ficar com todo o dinheiro na mão. Primeiro que você vai ter que pagar
o que você resgatou, você vai ter que pagar imposto. E depois você vai ter que saber administrar muito bem aquilo, de maneira que aquilo lhe dê só o rendimento para você. Você não pode usar esse dinheiro além do montante que você tirou, você só tem que viver do rendimento dele. E tirando uma reposição para o que ficou. Fica difícil de você ficar pensando nisso. Quando você tem alguém que pensa por você, tudo bem. É o caso da Fachesp. Olha, eu andei um bocado, eu fui um bocado de banco, levei bancos para fazer palestra para os colegas. Eu tenho colegas que conhecem bem essa parte financeira. Aí ele disse, Gustavo, realmente está acontecendo isso que você está dizendo. Se a gente for para aqui, a gente vai perder nesse sentido. E outra coisa, você saía da Fachesp, a Fachesp sempre colocou uma coisa em primeiro lugar, a família. Então, a sua esposa, ela sempre está ali como, se você for, você vai ficar recebendo tantos 60%, 50%, eu não me lembro mais, do que você recebia. Esses valores percentuais, quando você deixa para sua família, o que você vai receber vivo cai em outras entidades. Você não vai receber aquele percentual que você recebe na faixa, você perde. Então, isso também pesa, né? É que quando eu estava saindo, existia um movimento muito grande e as pessoas me perguntando, você vai para o Realize Pede? Você vai para o Realize Pede? Eu disse, vou. Uma coisa que eu justifico por que eu fui para lá. Com a privatização, a gente ficou com medo com o nosso plano de previdência por conta da posição da nova administração da Chesf, da Eletrobras. É uma coisa que está, inclusive, pegando o plano de saúde e tudo mais, né? E o Realize Prev, ele praticamente está fora dessa realidade. Aí eu digo, eu não quero sair da Chesf e nem quero continuar no CD. Então a minha posição hoje é partir para o Realize Prev, né? Então a gente fez um estudo, eu e mais 3 colegas. Eu fiz o meu, apresentei para eles, eles complementaram. E disse, você pode fazer isso, orientado por Jorge da Fachesp, por Gabriel. E a gente foi analisando, quer dizer, foram uns 6 meses. Quando privatizou a Chesf, aí a gente já foi fazendo isso. E eu acho que a gente tomou a decisão certa, porque a gente se sentiu bem nesse sentido. Eu posso ser honesto, a gente achava que era eterno. Esse termo de eterno que os advogados usam, a gente já usava naquela época quando a gente entrou. A gente achava que nunca ia acabar. Talvez seja isso que provocou para alguns a dificuldade de aceitar aquela mudança. Eu queria sair no ano que vem, então estava me preparando para isso. Mas a Chesf me ajudou muito com relação a isso, né? Eu estava preocupado exatamente com isso, principalmente por causa dos meus 3 filhos. Todos eles são microempresários. Cada um tem um ME. Eu estou me sentindo um dinossauro. ME, PJ. A minha filha tem uma empresa. Está bem de vida. Hora nenhuma eu vejo eles falarem em INSS, Previdência Privada. Eu tinha um amigo nas horas solitárias que me atrapalhou, o cigarro. E quando eu estava no campo, no meio do nada, às vezes de tarde acabava o trabalho, eu disse, e agora, vou fazer o quê? Aí tomava um café e ia fumar, né? Isso me prejudicou, né? Tive que tirar, mas graças a Deus fazem 5 anos já e não houve reincidência. Por sinal, fiz exame até a semana passada. Aí o médico só quero lhe ver agora, porque eu estava de 4 meses fazendo exame. Mas eu aconselho meus filhos, estou tentando fazer com que eles entendam que eles precisam ter uma previdência privada. Eu fiz o que meu coração mandou. Não faça nada que você não se sinta à vontade e seguro. Para salvar meu casamento, eu estou arrumando uma atividade para fazer, porque a mulher está que não aguenta mais. Ó, eu
Eu hoje estou como conselheiro da Câmara de Engenharia Elétrica, do CREA Ceará. A Chesf me deu meu acervo técnico, todo que eu fiz, em cada período, em cada órgão que eu passei, ela me deu tudo que eu escrevi, analisei, entreguei a cada chefe de órgão, eles concordaram, assinaram, mandaram para Recife, e o pessoal da DA, que estava responsável por isso, mas foram e aprovaram e mandaram para mim, está tudo assinado. Hoje eu tenho um acervo técnico junto ao CREA. Aí depois eu pensei, por aqui, tu vai querer continuar trabalhando? Aí é que vem a dúvida também. Mas aí me chamaram, o Clube de Engenharia daqui me chamou, se eu podia ser do Conselho de Engenharia Elétrica, e fui. E a gente está trabalhando, né? É uma coisa que é voluntária, você não recebe nada, mas que você está em contato com o que está acontecendo em termos de engenharia dentro do seu estado. E você vê tudo aquilo. Um grupo de jovens engenheiros, eu acho que eu sou o único dinossauro que tem no grupo, sou eu. E eles procuram muito a gente, porque a gente tem uma vivência numa área de extra alta tensão, que não é a vida comum da parte de manutenção de engenharia elétrica para eles. Resultado, você vai parando devagar, né? Ou então você acelera, você escolhe. Tranquilo, porque eu sei que todo mês eu estou, né? Existe uma previdência que está me... Porque eu preocupo o jovem hoje não ter, ou achar que vão trabalhar a vida inteira e ter aqueles... Achar que é eterno, né? Que é eterno. E não é. E a gente achava que era eterno. De uma certa forma a gente está garantido por conta de uma previdência privada. Mas em termos de trabalho não é não. Não é mesmo. E agora você pode curtir mais a primeira dama, né? Ela está querendo que eu vá trabalhar. A gente, a hora que quer, arruma as malas, vai dormir lá em Recife, volta para... vai para o Rio, vai para não sei para onde, vai... Tem um detalhe aí, que você falou uma coisa que eu me lembrei. Teve colegas que preferiu fazer uma caderneta de poupança com aquele dinheiro que ele ia pagar a FACHESF. Não foi o mesmo rendimento de jeito nenhum. Eu vi isso. E eu vi também colegas dizer o seguinte, esses foram mais cabeça. Eu vou investir tudo na FACHESF, vou pagar o máximo que eu puder. Então, essas coisas que as pessoas que estão entrando, eu tive essa orientação do Chico Alberto. E ele insistiu. Eu não tinha essa vontade. Mas, Chico, eu vou fazer esse negócio só para tu não me aperrear. Agradeço bastante ao Francisco Alberto. A gente não depende de ninguém porque a gente está dentro de um conceito e dentro de uma situação em que a FACHESF está ali, querendo ou não, né? E quando eu entrei, meu amigo, a FACHESF era tudo, né? Era tudo. Bom, gente, obrigada. Foi ótimo, tá vendo? Doeu. Não, Ficava mais tempo. ficava. Ah.